Olá, bom dia. A COP30 aconteceu no mês passado e foram muitos dias de negociação, de conversa, de discussão. Os resultados a gente começa a colher a partir de agora sobre tudo que foi negociado nesse período. O Maranhão teve uma apresentação bem representativa nesse processo todo e a captação de recursos chegou a ser bem considerável. É sobre todos esses resultados que a gente vai falar no programa de hoje. Quem veio conversar comigo para dar todas as informações que a gente precisa saber sobre o que foi discutido e que a gente conseguiu foi o presidente do ITERMA, o Anderson Ferreira. Bom dia. Bom dia, Elda. Satisfação estar aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Falando um pouquinho aí da nossa participação na COP30, né? Uma participação muito expressiva do Maranhão. Muito expressiva, realmente, né? O Brandão né? esteve pessoalmente presente durante a COP, junto com toda a comitiva. E a gente conseguiu prospectar e captar muita coisa legal para o Maranhão. Pois é, a gente chegou a captar de uma forma geral, vamos dizer assim, cerca de 900 milhões de reais. A gente pode dizer que isso é uma soma bem significativa, né, Sim, presidente? com certeza. Quando a gente fala do montante de recursos vindo de origem ambiental, recurso também internacional, né, é uma captação, um marco histórico do Maranhão. Foi a maior captação que o Maranhão já fez. Já fez, né? E projetos transversais. E não é só meio ambiente. É meio ambiente, regularização fundiária, infraestrutura, restauração ambiental. Né? Então, quer dizer, o Maranhão levou para a COP30 exemplos de programa de sucesso, o que vem dando certo no nosso estado, que hoje é vitrine para o Brasil, para o mundo, e com isso ganhou a credibilidade, né, dos doadores para aportar recursos, porque o Maranhão mostrou, o governador Brandão mostrou que o Maranhão sabe fazer. Pois é, nessa questão fundiária, vamos dizer assim, a nossa imagem não era tão boa, né? Sim. A gente tinha muitos processos de irregularidades, a gente tinha invasão, tinha muitos processos problemas fundiários aqui. Sim. A gente pode dizer que essa imagem hoje, ou essa situação, ela está mais ou menos resolvida, ou ela está melhor resolvida do que estava? Então, o governador Brandão, em 2023, quando, né, reassumiu o governo, né, foi reeleito, ele fez um compromisso de colocar a regularização fundiária como uma das prioridades do governo. E ele lançou o programa Paz no Campo, que justamente tem esse nome por causa desse histórico que o nosso estado vem feliz. Muito significativo o nome, né? De conflitos fundiários, conflitos agrários, violência no campo. E esse programa Paz no Campo veio para sanear nessa demanda histórica que o estado tinha fundiária. Então, o programa Paz no Campo foi executado pelo ITERMA, o ITERMA foi reestruturado, tanto a questão de infraestrutura, que essa era uma reivindicação dos trabalhadores, né? A atuação do ITERMA deixava muito a desejar, sim, né? Uma reivindicação dos trabalhadores rurais, dos movimentos sociais, das comunidades tradicionais, né, que clamavam. Olha, o ITERMA completou 53 anos. 53 anos, então, né? A gente tinha já tinha idade para fazer as coisas direito. A gente tinha aí 50 anos já de atuação do órgão, né? Mas, assim, o ITERMA sempre teve um papel institucional muito importante, né? A equipe, muitos servidores próprios da casa, que vinham atuando, mas precisavam de um gás, de uma força, de mais recursos para ampliar, porque o Maranhão, né, vem com esses problemas que é da Amazônia, problemas seculares de regularização fundiária. Exatamente, o Maranhão, o Pará, todos têm muitos problemas fundiários. Né? A gente tem praticamente a mesma realidade fundiária que o Pará, nosso estado vizinho. Né? Então, precisava uma atuação mais enérgica, com mais recursos, e o governador lança o programa Paz no Campo, um dos 4 eixos principais do governo, regularização fundiária, e a gente começa essa virada de chave histórica de retomar o papel institucional do ITERMA na execução da política de regularização fundiária. E aí o programa Paz no Campo vem, ao longo desses 3 anos, batendo os recordes de titulação, né, fazendo a regularização fundiária, e a gente, aos poucos, né, vai diminuindo, né, vai saneando esses problemas fundiários. A gente dá tempo nos problemas, claro. Tem, claro. Mas a gente tem que entender, não se resolve tudo de uma vez, em 3 anos, né? A gente não tem como resolver o problema de 200 anos, exatamente, 300 anos porque a gente está falando de 50 anos do ITERMA, mas os problemas fundiários são antigos. São anteriores, né? São do tempo do tempo dos quilombolas, não, os quilombolas estão aqui, mas do tempo dos escravizados, né? A gente vem com esse problema se arrastando de lá até cá. Ele nunca foi resolvido, ao contrário, ele foi só sendo escondido e aumentado. Sim. E quando a gente espanta, está com uma bomba na mão, né? Esses últimos anos, de 3 anos de paz no campo, eu diria que já deu para dar uma boa percorrida nesse caminho? Com certeza. Veja só, nós saímos de uma média, o ITERMA saiu de uma média de 500 títulos por ano
depois passou para 1.000 por ano. Já na gestão do governador Brandão, no primeiro ano a gente já entregou mais de 3.000 títulos. Ai, que bom. Então foram 3.000 títulos em 2023, 5.000 títulos em 2024 e esse ano... Esse ano a gente vai para quanto? A gente vai chegar aí uma marca de quase 15.000 títulos. A gente saiu de 5 para quase 15.000 agora? Para 15.000 títulos. Então, assim, o programa já beneficiou, já entregou 18.000 títulos, já beneficiamos aí mais de 22.000 famílias, porque a gente tem também os títulos coletivos, por exemplo, para as comunidades quilombolas, né? Sim, que é um título que é para uma comunidade, são para várias famílias. Né? Então, a gente já está beneficiando. Mas só lhe interrompendo, nessa comunidade, cada família individualmente recebe a titularização? Não. Ou é uma titularidade geral para a comunidade inteira e todos fazem parte do mesmo processo? Todos fazem parte do mesmo processo. É um título que vai, por exemplo, a comunidade quilombolas é um título de reconhecimento de domínio. A gente garante a segurança jurídica daquele território. E aí ele fica em nome da associação que representa todos os quilombolas daquela comunidade. Entendi. Todos são donos. Todos são donos. Então, assim, nós saímos aí desse histórico não muito distante de 500 títulos e hoje estamos entregando 15.000 títulos por ano. Então, é um avanço gigantesco. A gente está falando aí de 22.000 famílias. Se a gente botar uma conta por baixo de 3 pessoas, a gente está falando mais de 60.000 pessoas atendidas, beneficiadas. Nós falamos de famílias, é verdade. E isso já começa, já impactou. A gente já vê claramente, são dados, resultados da Secretaria de Direitos Humanos do Estado, né, a SEDPOP, que já mostra que já houve a diminuição dos conflitos fundiários no Estado. E essa tendência é cada vez mais diminuir, a partir do momento que a gente vai. Só tem uma forma de pacificar a nossa zona rural, o nosso Estado, entregando título. É verdade. É dando o reconhecimento para o pequeno, para o médio, para o grande, para as comunidades tradicionais. Só quilombos, Zelda, você tem ideia, até 2022, o ITERMA tinha uma média de entregar 1 quilombo regularizado por ano. Somente um. E nesses 3 anos, nós vamos fechar o ano aí já com 40 comunidades regularizadas. Maria, que maravilha. Né? Tem, assim, áreas onde vocês dizem a nossa atuação aqui foi maior, aqui os problemas eram maiores, tem pontos assim mais que precisam de uma atenção, vamos dizer assim, mais forte? Então, isso foi uma primeira determinação que o governador Brandão colocou, e que era de fazer do Maranhão inteiro, porque o Maranhão todo precisa. Alguns lugares mais, outros menos. Isso. Mas o Maranhão todo precisa de regularização fundiária. Então a gente tinha alguns bolsões, como por exemplo aquela parte dali de Santa Luzia, Buriticupu, que o ITERMA já vinha fazendo o trabalho, e agora a gente expandiu o Maranhão todo. Lá do sul do Maranhão, em Balsas, existe hoje regularização fundiária do ITERMA, como aqui em São Luís também existe regularização fundiária do ITERMA. Isso. Né? Então a gente tem hoje os 2 pontos, de norte a sul. Os 2 eixos, não é verdade? Mas o que nós fizemos a partir desse ano, de 2025, e vamos intensificar mais ainda o ano que vem, é a Baixada. Então a Baixada Maranhense é um bolsão que necessita ainda muito de regularização fundiária. Como a Baixada ela está dentro da Amazônia e ela, vamos dizer assim, ainda tem uma blindagem, porque para você produzir dentro da Amazônia, você tem que ter 80% da área como reserva legal. Então você só pode usar 20% da área. Então isso acaba sendo uma proteção. Tanto que uma parte da nossa floresta... As famosas PPAs, né? Reserva legal. Reserva legal. Reserva legal mesmo. Reserva legal. E então, boa parte da nossa floresta está preservada na Baixada. E é na Baixada que estão o maior número das nossas comunidades tradicionais, principalmente quilombolas. Então, o Maranhão tem mais de 800 comunidades quilombolas reconhecidas pela Palmares. Então, a gente está fazendo esse trabalho de intensificação agora na Baixada. Todo o estado está sendo atendido, mas a gente está fazendo uma espécie de varredura, indo para os municípios e levantando toda a demanda de regularização fundiária. Isso, na Baixada vai precisar de um tempinho para essa regularização. Primeiro esse levantamento e depois o trabalho através desse levantamento, né? Exatamente. Então, assim, geralmente o produtor rural que está lá, ele está naquela posse há décadas, às vezes até séculos, passando de geração por geração. E se ele não está precisando, por exemplo, do documento da terra para tirar um crédito no banco, para melhorar a produção, ou se ele não está tendo nenhum conflito fundiário, não está tendo nenhuma briga, ele fica quietinho. Ora, ele recebeu aquela terra do bisavô, do avô, tataravô, então ele tem um pertencimento, isso aqui é meu. Todo ele mundo sabe que isso aqui é meu. Ele não tem nada que comprove que aquilo é dele. Então, o que a gente tem feito? E tem ido lá, batido na porta dele, apresentado, nós estamos aqui, o ITERMA,
nós fazemos regularização fundiária e nós estamos aqui para dar a legalidade, o documento do que já pertence a você. Não adianta você dizer que é seu se você não pode comprovar, né? Exatamente. Então, sim, isso foi outra virada do órgão. O órgão era reativo, ele só fazia o que chegava. Agora não, a gente vai para dentro dos municípios, vai para a zona rural, prospectar, bater nas portas mesmo e oferecer o título da terra para aquelas pessoas. Imagina a surpresa. Mas nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, que a gente conversa demais, precisa tomar água e café agora no intervalo, mas a gente volta para conversar. É um minutinho só e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a participação do Maranhão na COP30, especialmente no setor fundiário. Eu estou conversando aqui com o presidente do ITERMA, o Anderson Ferreira, que está me contando muita coisa que eu não sabia a respeito, que estou sabendo agora. Mas o que eu sei de verdade, presidente, é que a gente teve uma estrela, por exemplo, tipo a estrela da casa, ou a prata da casa, apresentada na COP. Sim. Um projeto que já foi reconhecido pela ONU, quer dizer, a gente já venceu uma primeira etapa, esse reconhecimento, né, que é o Terras para Elas. Isso eu achei assim, tão fantástico de vocês fazerem esse protagonismo feminino. E me senti até orgulhosa quando eu vi a notícia nacional a respeito, tipo assim, por fazer parte de um resultado desse. O que é exatamente o Terra para Elas? Eu sei que muita gente já sabe, mas também tem muita gente que não sabe, não custa nada a gente explicar de novo, né? Então vamos lá, o que é exatamente o Terra para Elas? Então, Elda, nessa caminhada aí desses anos, nós percebemos que o Maranhão tem uma peculiaridade na zona rural, na produção rural. Geralmente, quem procura o ITERMA e abre os processos são as mulheres. Mulher mais cuidadosa. Com certeza, concordo. Então, ela procura regularizar aquela propriedade da família, né? Então, a gente pensou e disse, gente, vamos fazer um projeto para as mulheres, com inclusão de gênero, dedicado a elas. Porque a gente tem aí duas questões. Nós temos a mulher que procura a regularização fundiária e nós temos, de fato, as mulheres que são chefes de família, né? E muitas vezes elas tocam a família, já são os maridos, ou são viúvas, sim, separadas, né? Então, vamos fazer um projeto especial para elas. E aí nasceu Terras para Elas, que é um projeto, e além da inclusão de gênero, de ser específico para as mulheres, ele também traz todo um pacote, né, de regularização ambiental, cadastro ambiental rural, CCIR. O que o Terras para Elas entrega para a mulher? O pacote de documentos que ela precisa para legalizar a propriedade rural dela e para ela ter qualquer benefício, tanto de políticas públicas, tanto benefícios estaduais, federais, como também um crédito de um banco. Então ela recebe o pacote de documentos que ela, se quiser ir, por exemplo, no outro dia ao banco pegar um crédito para melhorar a produção dela, a criação, ela já pode. Então, sim, é um projeto que traz a segurança jurídica da regularização fundiária, traz o desenvolvimento rural, porque ela passa a ter acesso a várias políticas públicas de desenvolvimento rural e ainda traz a regularização ambiental. Porque ela, produzindo de forma sustentável, ela recebe também capacitação em bioeconomia para ela produzir mais. Se ela produz mandioca, se ela produz a farinha, vai lá um técnico especializado dizer para ela, não é ensinar ela, é dizer para ela como ela pode ter mais lucro naquela produção. Mas, na verdade, é um trabalho que ela já fazia, só que ela tinha muita dificuldade para fazer. Por exemplo, para conseguir um crédito, eu acho que era muito difícil. Muito difícil. Porque ela não tinha os canais legais, os caminhos mais facilitados. Às vezes ela não tinha um documento que comprovasse aquilo tudo, né? Sim. Quer dizer, então vocês deram uma facilidade para ela incrementar um processo que ela já conhece, vamos dizer assim, exatamente, né? Agora, o que eu achei mais engraçado foi no vídeo institucional, mulher dizendo, agora eu já trouxe meu marido para trabalhar, sim, ele é meu empregado. Isso que é empoderamento feminino de verdade, exatamente, viu? Exatamente, essa é a proposta, o empoderamento feminino, elas passam a ser protagonistas de todo o processo. E aí, como eu falei, não é só o título, é o título de desenvolvimento rural e ela, com esse protagonismo, ela traz toda a família, integra a família na produção e também importante, na preservação ambiental. Porque o que a gente está fazendo é que ela produza de forma sustentável. Sim. Então ela vai produzir, vai ter renda, melhorar a renda dela e ainda vai deixar a floresta em pé. Por exemplo, porque o projeto, ele inicialmente é para a nossa Amazônia. A Amazônia, nosso estado, ela é quase o estado inteiro. Né? Ela pega boa parte só tem da aí pouco mais de 30 ali. Municípios que estão fora da Amazônia Legal. É mesmo? Nós estamos em 217. Então é quase exatamente. Então é quase o Maranhão inteiro. Quase o Maranhão inteiro, verdade. Então, assim, ele é um projeto para a Amazônia. E aí,
o consórcio de governadores da Amazônia Legal, que o Maranhão faz parte, ele abriu um edital juntamente ao Fundo Brasil ONU, que foi um fundo criado somente para a Amazônia, né, o Fundo Brasil ONU, e nós colocamos o Terras para Elas dentro desse edital, dessa concorrência, né, para a captação de recursos. E aí a gente teve, né, foram aí dezenas de propostas. Na etapa final foram selecionadas, foram 34 propostas e o Terras para Elas venceu, ganhou, a ONU reconheceu o projeto como referência. É uma sensação de trabalho bem feito, de dever cumprido quando acontece isso, né? Aí o que eu acho legal é como você sentiu, que todo maranhense, ao ver o projeto, tem essa certeza do pertencimento. Nós temos um projeto premiado na ONU. Premiado na ONU, né? A gente pode dizer que a gente faz parte dessa gestão mundial do meio ambiente, da paz no campo. Sim. Eu acho que a gente deu um passo bem importante, né? E apresentar um projeto desse numa COP é muito legal, quer dizer, dá uma visibilidade maior ainda, muito né? Muito grande. Então, na COP, a convite do próprio consórcio, do Fundo Brasil, da própria ONU, nós levamos um projeto para ser apresentado. Então, lá nesse painel, estava o governador Brandão, estava eu, estava o secretário Pedro Chagas, e nós tínhamos a dona da festa, a coordenadora residente da ONU no Brasil, que é a autoridade maior da ONU no Brasil, a Sylvia Hux, estava lá no nosso painel, falando muito bem do projeto. E da mesma forma como você se orgulhando, ela também tem orgulho. Hoje a ONU tem orgulho de ter esse projeto, também vitrine vamos dizer assim, é um dos pioneiros no Brasil nessa questão de protagonismo feminino, nessa regularização fundiária? Sim, inclusive o projeto ele foi pioneiro, foi o primeiro estado a receber um recurso internacional da ONU, via ONU, para aplicar um projeto, porque a ONU geralmente ela faz a captação dos recursos e ela destina às próprias entidades da ONU. Né? A ONU tem mais de 20 entidades, a Unicef, PNUD, a FAO. Então, ela acreditou tanto que confiou de fazer esse aporte, e aí nós recebemos 15 milhões de reais do governo do Canadá, né? Via a ONU. O Canadá é sempre entusiasta, né, da sempre causa entusiasta, ambiental. sempre parceiro, e lá na COP também estava ao nosso lado o embaixador do Canadá, representando, né, o governo do Canadá. Então a gente recebeu 15 milhões e já estamos executando esse recurso, já estamos trabalhando, mas é um projeto que só 15 milhões não resolve. Sim, né? Então a gente continua aí o leque nesse aberto, processo de captação de recursos. Né? E aí esse projeto, o Terras para Elas, ajudou muita gente a captar esse recurso da COP. Porque, veja só, a gente chega lá com a chancela com o selo da ONU. Com o selo da ONU. Então, né? O Estado está produzindo coisa boa, né? Exatamente. A gente pode ter a certeza de investir que o dinheiro vai ser bem aplicado. Mas aí eu fico pensando assim, quando você tem esse protagonismo, você apresenta projetos bem feitos, que eles são reconhecidos pela ONU, que você consegue essa captação de recursos maior, cresce também a sua responsabilidade, né? Você tem agora, a partir de agora, tem que apresentar sempre resultados melhores do que eu já consegui. Estão preparados para esse desafio? Estamos preparados. Em 2022, assim, em abril, quando assumi a presidência do ITERMA, o que a gente preparou o Instituto foi dar maturidade e a robustez para ele hoje ser um instituto referência do mundo. Né? Então o ITERMA hoje não é mais referência só no Brasil, que inclusive nós ganhamos o prêmio Solo Seguro pelo programa Paz no Campo. O prêmio Solo Seguro é um prêmio... Vocês estão encerrando assim em 25 em grande estilo, né? Foi um ano espetacular, um grande ano para o Maranhão e para o ITERMA, para o Instituto. Então a gente ganhou esse prêmio Solo Seguro, que é um prêmio dado pelo Conselho Nacional de Justiça. É o prêmio hoje mais renomado na área da regularização fundiária do Brasil. Ganhamos o programa Paz no Campo, melhor programa de regularização fundiária rural do Brasil. Então a gente já tem um reconhecimento nacional e com esse selo da ONU a gente tem um reconhecimento internacional. Então hoje a gente é convidado a dar palestra no Brasil e em outros lugares para levar essa vitrine de como fazer regularização fundiária, pacificar o campo e inclusão de gênero com as mulheres. E quando a gente fala mulheres, são todas as mulheres, tá? LGBT, que é mais todas, mulheres trans, todas estão dentro... que se autodenominam mulheres estão dentro do projeto, né? Inclusive, a gente tem uma assessora contratada dentro do projeto, especialista em inclusão de gênero, que é para a gente realmente entregar e abrir o projeto para que todos possam ter acesso. Foi um caminho bem longo até chegar aqui, né, Anderson? Porque para sair
vamos dizer assim, da categoria de Estado com muito problema fundiário, com muitas dificuldades nessa regularização de terras e apresentar resultados agora que servem de referência para outros estados, quer dizer, a gente sente o pulo que a gente deu e o que pode dar vida aqui para frente, né? Eu acho que isso é muito bom, né? Como eu te disse, esse orgulho e aumenta a tua responsabilidade. Sim. Então, nós temos agora a responsabilidade de executar muito bem esses 15 milhões. Né? Então, são 15 milhões de terras para elas. Já estão sendo... Que a ONU já sinalizou que, assim, execute bem, que a gente consegue mais recursos. Isso. Né? Para dar continuidade. Temos aí também um grande desafio, que é executar uma das prospecções da COP. Foram 100 milhões de dólares para fazer restauração ambiental. Então, restauração ambiental é o quê? Recuperar a floresta. Uhum. Então, onde teve desmatamento, o Fundo Silvânia, através da empresa Mercúria, que assinamos lá na COP, vai investir para restaurar a floresta. E para restaurar a floresta, a gente tem que ter a segurança de quem está ocupando, que é o título da terra para a comunidade, e essa comunidade vai ser inserida no processo. Então, também é um projeto pioneiro, é o maior volume de investimento para a restauração ambiental desse ano, que já foi feito. Então, a gente tem também essa responsabilidade dessa segurança para fazer a restauração ambiental e também a execução de 53 milhões de reais que o Fundo Amazônia aprovou lá na COP, né, entregou para a gente lá para fazer regularização fundiária, para o programa Paz no Campo. Então, ano que vem, a gente tem aí um volume imenso de recursos. Olha, meu produtor está dizendo que a gente já acabou o nosso tempo, mas se deixar, a gente passa 3 programas aqui conversando, né? Com certeza. E vai ter assunto, né? Vai ter assunto, sim. Então, você já se sinta convidado. Quando tiver novidades, pode voltar. A gente adora notícia boa. Essa hora do café da manhã é sempre bom dar notícia boa, porque a gente já começa o dia assim, energizado, né? E quando é notícia boa desse jeito, a gente ainda fica melhor ainda, porque não é um reconhecimento só aqui do Estado. A gente conseguiu um reconhecimento internacional. Isso melhora a nossa imagem, aumenta a nossa captação de recursos e melhora o nosso desenvolvimento ambiental, com toda certeza. Sim, né? Com certeza. Então, olha, Anderson Ferreira, muito, muito obrigado por sua participação, por me ajudar a fazer o café de hoje e por me trazer tantas notícias boas. Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria agradecer esse espaço, a gente poder falar um pouco. Estou à disposição para a gente falar mais. São tantos resultados que a gente tem conseguido lá no ITERMA, que o governador Brandão tem captado e a gente tem conseguido juntos entregar para o nosso Maranhão, para o nosso povo, que a gente precisa, acho que, de mais de uns 2 cafés para a gente atualizar a conversa. De 2 cafés. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia para você que está aí do outro lado, que ficou sabendo como foi a nossa participação na COP, quais os resultados conseguidos e o que a gente está conseguindo fazer com todos esses resultados. Tchau e até a próxima.